Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós não vamos ter um convidado, nós vamos ter um casal de convidados. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história deles. Apesar de jovens, eles têm muita coisa para falar. E eu quero pedir para vocês, é claro, se inscreverem no canal, deixar os seus comentários. Não esqueça do like e, mais do que nunca, pessoal, compartilhar muito esse projeto, vale muito a pena, porque é uma linguagem de amor universal, ecumenismo, um discurso e uma prática interreligiosa, e nós precisamos falar mais sobre isso, e eu creio que, acima de tudo, amor universal, tanto na teoria quanto na prática. Essa é a ideia. Então vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e eu espero que vocês estejam tendo um bom dia, com muitas felicidades, muitas alegrias e que vocês estejam tendo uma felicidade, aquela coisa boa de se viver. Mas hoje nós temos convidados muito especiais, que é o Rodrigo e a Carol, e eu vou pedir para eles se apresentarem, então, o pessoal que está assistindo. Oi, pessoal, sou o Rodrigo Bife, um dos criadores do Cria de Terreiro, e hoje a gente vai falar de Umbanda, de espiritualidade, falar sobre a vida, falar sobre tudo que a gente conseguir falar. Oi, pessoal, eu sou a Carol, a outra criadora do Cria de Terreiro, advogada macumbeira, esposa do Rodrigo, e hoje a gente veio conversar bastante. Muito bem. É muito importante saber a infância de vocês. Então, como é que foi? Já foi influenciada pela Umbanda? Não? A Umbanda veio depois? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Bom, eu comecei na Umbanda desde que eu me conheço por gente. Assim, minha primeira lembrança de infância, quando eu tinha 3 anos, foi dentro de um terreiro de Umbanda. Eu, até 3 anos ali, por volta dos 2 anos, eu ia em centro kardecista, porque no kardecismo tem um trabalho, né, de evangelização de crianças, coisa que na Umbanda ainda não existe. A gente está num processo muito embrionário disso, poucos terreiros se falam disso, né, sobre evangelizar crianças na visão da Umbanda. Mas no kardecismo isso já existe. Minha mãe, ela precisava deixar a gente em algum lugar enquanto ela estivesse profetizando a fé dela. Então ela ia no centro kardecista na época e deixava a gente lá. Foi lá que eu aprendi mais ou menos o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é plano físico, o que é plano espiritual e tudo mais. Com 3 anos a gente foi num terreiro de Umbanda. E foi a primeira vez que eu vi uma entidade, eu vi um caboclo na minha frente e eu me apaixonei por aquilo, assim. Além da questão do atabaque, da defumação, da erva, de tudo, do ambiente, a figura do caboclo, a figura de um guia ali pisando, bradando, aquilo me impactou muito. E o guia-chefe daquela casa só falava com certas pessoas da assistência que estavam com problema de saúde, problema judiciário, algum problema muito sério, e o resto da assistência passava com os médiuns da casa e eu fui lá só para passar. E ele me chamou, me deu um abraço, me deu uma guia de herê azul claro, rosa e branca. E eu fiquei com aquela guia há muito tempo. E pra mim foi um dia, tipo, muito especial, assim, que eu lembro tranquilamente. E eu era muito pequeno e dali pra frente minha vida foi Umbanda e eu acho que vai ser o resto da vida. Eu acho também. E para você, Carol? Bom, eu venho de família com base kardecista, né, e católica, o que me ajudou muito, porque eu vejo espírito desde os 3 anos. Então, não era normal, né? Talvez se fosse alguma outra vertente religiosa, eu teria sofrido um pouquinho mais, né? Porque é algo estranho. Criança já tem uma predisposição a ver, eu continuo vendo, mas não na mesma proporção. E foi essa a minha base, né? Eu frequentei bastante tempo o kardecismo. A minha mãe e minha avó lidava com um pouquinho mais de naturalidade sobre essas questões que iam acontecendo comigo. Mas Umbanda mesmo, a minha mãe voltou junto comigo quando a gente retorna para a religião, porque minha mãe tinha frequentado antes de eu nascer. Então, eu já não tinha esse contato com a Umbanda. Tinha uma festa ou outra que a gente ia visitar terreiros, eu morria de medo, mas nada muito tão próximo, assim. Demorou para eu entrar para a Umbanda. Tá. Agora, eu acho que é bem legal vocês falarem, eu tô vendo a camiseta de vocês, né? Cria de terreiro. Isso. E conta para nós o que é esse projeto e dentro desse projeto, o quanto esse caminhar juntos é de vocês, né?
por que vocês criaram, se tem a ver com esse caminhar juntos, se vocês se conheceram no terreiro, né? Enfim, conta um pouco sobre esse projeto que eu acho bem legal. O Cria, ele nasce... O Cria sou eu, basicamente, né? A Carol, ela entrou muito pra somar e a questão do nosso casamento, a questão do nosso namoro, até antes do casamento, ele somou muito. Mas o Cria era uma ideia que eu sempre tive. Eu trabalho com audiovisual desde os meus 15, 16 anos. E sempre quis ter canal no YouTube, essas coisas, coisa de adolescente. Sei. E então, eu sempre gostei disso de filmagem, de edição. Sempre amei isso. E aí, eu tava dentro da Umbanda. Com 17 anos, eu volto pra Umbanda, porque com 12 anos eu parei de frequentar o terreiro, fui curtir minha adolescência. Com 17 anos eu volto já para trabalhar. E lá eu tive momentos, né? Momentos, experiências dentro do terreiro de tipo assim, ó, aqui dentro você tem que estudar. Aqui dentro você tem que aprender. Aqui dentro você tem que saber fundamento. Aqui dentro você tem que conhecer, você tem que levar a sério. Porque, pô, eu era um moleque de 17 anos, não levava nem minha vida a sério, quanto mais terreno. Não levava, essa é a verdade. Mas eu passei por processos que tipo assim, foram umas porradas na cara, porque a galera acha que espiritualidade é tudo bonito, tudo lindo, e, cara, a real é que não é. Tanto que a gente tem Exu pra isso, pra não ser lindo, essa é a verdade. E aí eu tomei umas porradas e eu falei, pô, tenho que levar isso aqui mais a sério. No processo de eu começar a estudar, ler, fazer aula, perguntar, tá no terreiro... Cara, terreiro, dia de limpeza, é o dia que você mais aprende. Pessoal, isso muita gente vai falar e muita gente não vai entender. Dia que você vai limpar o terreiro, que você vai limpar a quartinha, que você vai varrer o chão do terreiro, é o dia que você mais aprende. E eu comecei a ir muito limpar o terreiro. Porque eu não trabalhava na época, só estudava, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade... E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer é vir limpar o terreiro. Comecei a limpar o terreiro, comecei a aprender muito. E aí eu queria juntar o que eu tava aprendendo, o que eu tava adquirindo de conhecimento, com essa minha paixão pelo audiovisual mesmo. E aí eu falei, pô, eu vou criar o Cria. Mas isso demorou, assim, anos. Ficou 3, 4 anos e isso matutando na minha cabeça. A gente se conheceu. Carol me encorajou muito. E a gente falando, vamos fazer, porque... A Carol, tipo assim, eu sabia que ela era o amor da minha vida por causa da Umbanda. A gente não se conheceu por causa da Umbanda. Mas no dia que eu conheci a Carol, que a gente começou a conversar, eu tava fazendo teologia online, né? Tem muita gente que é contra, mas era a época de pandemia, era o jeito que dava pra estudar. E ela falou, me passa o link que eu vou fazer junto com você. E aí a gente começou a estudar junto. E eu falei, pô, dá pra gente... Isso daqui é forte, dá pra gente transformar em algo. E aí, quando a gente casou, a nossa lua de mel foi na festa de Iemanjá em Salvador. Que legal. E aí eu olhei pra ela e falei assim, pô, o momento da gente dar start nesse projeto é agora. E dali nasceu o Cria, e dali a gente começou a gravar vídeo e trazer todo o conhecimento que a gente tem e tá adquirindo ainda. Tudo que a gente pode deixar mais mastigado possível pra galera entender, tipo assim, ó, eu vou pegar um livro e eu vou ler, e eu vou deixar mais mastigado, e eu vou colocar em tópicos, e eu vou trazer o conhecimento pra vocês. O Cria nasceu muito disso, porque minha mãe abriu um terreiro, né, um terreiro que a gente fez parte por um tempo. Minha mãe abriu esse terreiro, e o pessoal do terreiro tinha muita gente nova de Umbanda, que não tinha conhecimento de Umbanda. Galera não sabia fundamento. Você falava de orixá, a galera ficava naquela... Confundia Oxum com Ogum, tá ligado? É esse o nível. E eu falei, eu tenho que explicar pra esse pessoal de alguma forma. E aí casou tudo, sabe? O cosmos, né? Pegou e falou, é esse o momento. E a gente foi e fez. Eu nunca quis o Cria. O Cria veio pra mim, sabe quando você... aconteceu com o Rodrigo. Quando a gente casou, eu tinha um cachorro. O cachorro virou filho dele. O Cria virou meu filho. Tá. Então, não era um projeto meu. Eu tenho a rotina bem mais corrida que a do Rodrigo. Então, pra mim, é mais difícil. Tanto que se você pegar ali o nosso Instagram, o Rodrigo aparece muito mais. O Rodrigo participa muito mais. Ele pensa muito mais nos conteúdos. Porque é o projeto da vida dele. Ele vive isso, né? Então, mas eu, como esposa, amiga e
e até como um projeto do Rodrigo, porque ele me auxiliou muito. O que acontece? Quando essa história dele falar, eu tô fazendo teologia, eu falo, me passa o link que eu também vou fazer, é porque eu já tinha, eu vinha de anos sem nenhum lugar, né, nenhum terreiro, nenhum centro, nada, só que eu incorporava em casa. E as minhas entidades estavam me cobrando, você tem que ir para um terreiro. Não tem porque a gente vir aqui sem intuito, sem prática de caridade, pra quê? E daí uma das minhas entidades, que era a Pombagira, teve uma vez que ela pisou, ela falou, eu não venho mais. Ela precisa estar em um lugar para estudar. Daí, eu, muito bocuda que sou, virei e falei, tudo bem, mas me dá um caminho. Eu preciso de um caminho, porque eu não vou chegar em qualquer terreiro, porque eu sou meio pé atrás. E falar, quero ver como que é, crua... Não queria. Eu quero alguém que eu possa confiar, algum lugar que eu possa ir para aprender de fato e estar aprendendo algo que realmente vai me agregar. E daí eu conheci o Rodrigo. Daí ele fala que está fazendo teologia. Eu falei, olha, ela me deu o caminho e ainda me deu um boy. Daí eu falei... Mal sabia. Nossa, daí eu fiz a teologia e daí a gente casou super rápido. A gente foi morar junto muito rápido. Então, a gente estava vivenciando todo esse processo até do terreiro da mãe dele. E a gente via necessidade até... para mim mesmo, de entender alguns fundamentos. Eu falo que o óbvio ele tem que ser dito. E às vezes as pessoas estão há tanto tempo na religião que elas esquecem que o óbvio tem que ser dito. E a gente falou, vamos simplificar, vamos trazer isso pro normal ali, e principalmente pro jovem, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas que entram são mais novas. E o Rodrigo tem essa linguagem mais do jovem mesmo, de falar gíria e tal. Daí veio o cria... por ser um cria de terreiro mesmo. Essa parada do jovem, não é nem só o jovem, mas eu acho que foi um compromisso muito meu, assim, no começo, e que a Ká, tipo, pegou muito, assim, pra ela também, de a gente não tá afim de falar com o dirigente, cara. A gente não tá afim de falar... A gente já tem bastante. Já tem muita gente falando. Não é o nosso lugar. A gente tá afim de falar com um cara que acabou de entrar na religião e ele tá perdidaço dentro do terreiro, assim, o que eu tô fazendo aqui dentro? É essa pessoa que a gente quer trocar ideia. E, além disso, falar com os povos marginalizados que estão em carne hoje em dia. A Umbanda, a gente cultua povos marginalizados. A gente cultua o indígena, a gente cultua o preto, a gente cultua o nordestino, a gente cultua o pessoal de favela, quando a gente traz linha de malandro. A gente cultua a mulher, quando a gente tem pombagira. O foco da Umbanda é trazer esses povos marginalizados e dar voz a eles. E aprender com eles, porque eles têm muito para ensinar pra gente. E eu vejo muito o movimento da Umbanda se afastando dessa galera. E eu vim dessa galera. E eu falei, pô, não dá pra eu ter um projeto e não falar com essa galera. E não falar com o pessoal que tá entrando e também não falar com o pessoal que veio da onde eu vim. E se eu usar a linguagem difícil, se eu usar a palavra difícil que ninguém vai entender, se eu não pegar um termo e explicar bonitinho, essa galera não vai entender. Por quê? Porque eu sei que não vai entender, porque eu também não entenderia. Então, você não entendia, né? Eu também não entendia, essa é a real. Então, eu acho que foi um compromisso muito nosso também falar com esse pessoal, chegar nesse pessoal e falar assim, pô, ó, existe a Umbanda não é tão difícil quanto mostram. Ela é trabalhosa. A Umbanda, ela é simples e complexa ao mesmo tempo, mas a parte simples é a parte do sentir e viver. E isso a gente consegue te dar um caminho para você conseguir fazer isso da melhor forma. E a gente fala muito com quem tá no mesmo lugar que a gente. A gente não é dirigente, a gente não é pai de santo. Não, a gente só tá vivendo a Umbanda. Então, a gente passa muito da nossa vivência. Entendi. E foi bem legal porque, por mais que eu tenha contato com a espiritualidade desde criança, uma parte da Carol é muito nova dentro da Umbanda. Então, dúvidas, questionamentos, situações, você trazer isso, expor isso, tem muita... As pessoas se identificam muito, tem muita identificação. Entendi. Então, é bem legal isso, porque a gente, em momento nenhum, se coloca como quem sabe mais ou quem tá há muito tempo. É só quem tá vivendo. É só uma troca de experiência. A Carol, ela traz isso. Pra mim, é o maior ganho que eu tive com ela. E eu falo pra ela até hoje isso muitas vezes. Quando eu vou até, tipo, conversar com alguém mais novo que eu, que tá me pedindo uma ajuda. É esse fato dela estar há pouco tempo vivenciando o terreiro.
Porque ela tem um olhar que eu nunca vou ter. Tipo, eu vivencio ambiente de gira, ambiente de terreiro desde os meus 3 anos de idade. A pessoa vê um guia, a pessoa vê uma entidade, vê algo acontecendo e não entender, pra mim é muito difícil ter empatia pra alcançar. Por quê? entendi. Porque eu não sei o que é isso. Porque pra mim sempre foi o natural. Pô, você com 3 anos, alguém te explicar uma coisa e você entender aquela coisa é muito mais fácil do que você com 30 anos. É. É Tem a muito mente mais mais tranquilo, aberta. você tem a mente mais aberta, mais fresca. E ela me veio com esse olhar de, ó, isso daqui não é simples. É simples pra você. Pra pessoa não é. E aí ela traz toda essa parte do olhar da pessoa nova pra gente conseguir criar todos os conteúdos que a gente cria. Isso é muito da hora. E como que vocês comunicam esse projeto? É Instagram, YouTube? Como que é? É físico também? Existe o trabalho físico ali com um grupo de pessoas? Como que vocês comunicam o Cria de Terreiro? Quer falar, Bruno? O Cria é o Instagram, é uma É o conta Instagram. que a gente criou. Tá. A gente deu start nela na nossa lua de mel, porque a gente sabia que ia ter conteúdo, que era algo legal. E começou bem assim, o pessoal dos nossos terreiros seguindo, e depois vai crescendo e ainda tem muito a crescer. Mas a gente tem um projeto nosso, né, de giras mesmo. Daí o Rodrigo explica melhor, porque ele é muito bom nisso. Além do Instagram, a gente também tem o nosso podcast, que aí é só áudio mesmo. Tá. E foi uma parada muito nova, assim, porque o CRIA, ele teve um período de hiato, né? Entre final do ano passado até mais ou menos março desse ano, onde eu tava numa loucura de trabalho, ela também, e a gente não tinha tempo pro CRIA. E aí eu falei, pô, eu amo isso aqui, mas não tá me dando dinheiro agora e as contas estão batendo em casa, vamos focar nas contas. Quando tiver tudo tranquilo, a gente foca nisso aqui de novo. Quando eu quis focar de novo, eu tava enchendo o saco da Carol. Tô querendo fazer um podcast. Por quê, Rodrigo? Tenho mais tempo de fala, vou ter mais tempo de pegar e tirar os cortes, fazer o conteúdo, vai me acelerar muito mais o processo. Tô querendo fazer um podcast. Não sei. Carol começou a fazer um curso de carta, né? Jogar de baralho cigano. Baralho cigano, exatamente. E aí eu falei, pô, vou aproveitar. Ela tá querendo fazer os testes dela e eu já vou aproveitar. Eu falei, Carol, tira as cartas aí pra mim. Tô querendo fazer um podcast assim. Eu acho que vai dar certo. Tá enchendo meu saco isso na cabeça, tira as cartas. Aí ela tirou, saiu carta da prosperidade, saiu carta da espiritualidade, só saiu coisa boa. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Quando a gente começou a fazer o podcast, tipo, não que número é importante, mas não é a base da parada. Mas assim, a gente saiu de 2.000 pessoas que conheciam a gente, onde a maioria era pessoal de terreiro que a gente conhecia, pra, tipo, 12.000 pessoas. Nossa. Então, tipo, cresceu muito. Sim. E foi Pouco tempo. em pouco tempo, em 2 meses isso. E foi por conta disso. Então, além do Instagram, a gente tem o podcast. Então, quem puder, pô, vai lá no podcast que a gente tá... Tá onde? Spotify? Spotify, áudio, tranquilinho. Pô, vai fazer academia, vai lavar a louça, coloca ali o foninho, já era. Porque é ali que eu falo que tá o conteúdo mesmo. Porque a gente pega um tema, E pô, estuda consegue pra discorrer em cima dele 1 horinha ali falando bem, porque nos vídeos do Insta é bem curtinho. É curtinho. Você tem o limite do tempo. E a Carol não queria fazer o podcast. Ah, então você vai fazer sozinho. O terceiro episódio já tava lá, já. É assim que funciona. O terceiro episódio já tava lá. E vocês fazem em casa? Em casa mesmo. É. Em casa mesmo. Você montou ali um estúdio. Microfone, PC, vambora. É isso. É E- bem, você vê que é bem tudo um comecinho bem de comecinho, tudo, bem né? comecinho. Tá. E além disso, ano passado eu ministrei um curso, né, de 1 ano, de teologia de Umbanda mesmo. E eu fui pegando gosto de ensinar, eu gosto muito de dar aula, é maravilhoso dar aula, é tipo, é a melhor coisa do mundo você trazer um tema e debater com as pessoas, nossa, é maravilhoso aquilo. E aí eu comecei a dar aula, e disso começou a juntar um grupo, e a gente começar a conversar mais, e a espiritualidade começar a conversar com a gente, de tipo, ó, tá na hora de vocês começarem a dar um passo maior, tá na hora de vocês começarem a andar. E aí eu conversei com a minha mãe, eu falei, ó, vou sair do terreiro, vou para outro terreiro me preparar para ter a minha casa e vou estudar,
né? Carol também saiu e a gente foi se preparar no outro terreiro. Até esse momento você tava no terreiro da sua mãe. Tava. Existe ainda o terreiro da sua mãe? Existe legal. lá na Zona Leste Depois, também. se quiser também falar, deixar endereço. Tá lá, eles fazem de 15 em 15, quinta-feira, 15 em 15 sábado, é bem legal, procura lá Recanto, terreiro bem legal também. E aí a gente saiu de lá e foi pra tenda, né, tenda do Gumberamar e Pai João de Mina, que também é na Zona Leste, que é onde a gente tá hoje. E o que encantou a gente, principalmente, é que assim, a gente passa de segunda a sexta, praticamente no terreiro. São 2 loucos, Dois né? loucos. E a gente encontrou um monte de louco, igual a gente que gosta 300 de estudar. maluco. Então, a gente vivencia ali a Umbanda. A gente já vivencia a Umbanda no dia a dia, né? A Umbanda não é só colocar roupa branca e, no caso, no sábado, que é o nosso dia de gira lá, incorporar e o guia atender as pessoas. A Umbanda é você acordar e um dia olhar e ver o sol e contemplar a natureza. A Umbanda é você respeitar as pessoas. A Umbanda é você não ter preconceito. A Umbanda é tudo. É tudo. A Umbanda é você ficar doente e tomar um chazinho de erva porque você já estudou erva. Então, a Umbanda, ela tá no nosso dia a dia. Mas quando a gente encontrou esse universo que outras pessoas também vivenciavam a Umbanda da mesma forma que a gente, e tinha disponibilidade de curso, foi maravilhoso. Eu fui um pouquinho antes para esse terreiro, o Rodrigo Uns meses antes. foi um pouquinho depois, e eu já estava estudando. Daí eu voltei meu curso para fazer o curso com ele, porque a gente é muito unido, assim, a gente gosta muito de compartilhar. E também o Uber não tá tão barato. E o Uber Tem esse não tá ponto que barato. ajuda bastante também. Mas a gente gosta Pequenos muito detalhes. de ter trocas ali. E daí minha mãe também tá fazendo curso comigo. E são pessoas que já estavam estudando, já tinham feito o curso com o Rodrigo, que o Rodrigo ministrou. E daí a gente começou a ter um pedido da espiritualidade ali, às vezes, geralmente do Rodrigo, mas a minha também, de por que vocês não vão louvar, né? Trazer a fé de você, louvar os orixás, as entidades na mata, um momento de vocês, né? Com as pessoas que estão vivenciando ali num grupo menor o que vocês já buscam que prospere lá pra frente. Daí a gente vai olhando, nessa já foram o quê? 3 trabalhos, né? 3 trabalhos. Grupo mínimo, assim, são 7 pessoas, a grande maioria nova também, bem novinha, e tá sendo maravilhoso. Tá sendo bem legal. E foi uma parada de tipo, ó, vocês dois têm que ir. Vocês dois têm esse compromisso de ir. Quem quiser ir Nessa, junto... a mãe da Carol, eu quero ir junto. Aí o padrasto da Carol também quer ir junto. Aí o outro, também quer ir junto. Daí meu irmão também. Aí daqui a pouco a gente tava em 7 pessoas indo. Tá. Mas não é o CRIA. Não, a gente não pensa no CRIA de terreiro virar um terreiro. Entendi. Não. O CRIA vai ser sempre um canal de comunicação para propagar o que a gente aprende, as nossas vivências. E eu, particularmente, se um dia tiver o terreiro aberto mesmo a público, eu não sei nem se eu divulgo tanto, porque eu tenho muita vergonha, receio, não sei. Então, ficaria algo mais fechado mesmo, do acaso da espiritualidade, de quem precisar e de quem encontrar o terreiro, acabar frequentando, mas não porque tem uma visibilidade no Instagram ir pro nosso terreiro. Eu não gostaria de vincular isso. São 2 coisas meio que à parte uma da outra mesmo, mas querendo ou não, a gente tá à frente das duas. Então, se a gente vai pra mata, a gente acaba filmando algumas coisas e postando no CRIA. A gente vira conteúdo, tem né? vídeo nosso lá, tipo, mostrando como é, mas, pô, quem nunca foi? Como é que é? Onde que é? O que acontece lá? Como é? Então, a gente quer mostrar também. Então, por mais que a gente tente, não, na hora que começa a gira e ponto, acabou. E isso é até no terreiro que a gente tá hoje. Todo mundo sabe que a gente tem o Instagram, né? O pessoal, às vezes, faz filmagem das consagrações e de coisas que a gente faz lá. Eles disponibilizam pra gente, mas ao momento que a gente tá lá, não tem Rodrigo e Carol do Criado de Terreiro, não tem Rodrigo e Carol advogado e editor de vídeo, não. Nem marido e mulher. Nem marido e mulher. É Rodrigo e Carol médio da casa e ponto, acabou. E quando a gente também tá na mata, é Rodrigo e Carol médio que tá à frente do trabalho e pronto, e acabou. A gente não tem muito esse pensamento de uma coisa com a outra. Mas acaba, assim, se misturando, querendo ou não, porque é a gente. É o mesmo conteúdo, sim. Gente, é a nossa vida, no caso, né? Sim. Então,
Uma coisa que eu acho muito legal que vocês falaram é a questão do jovem, falar com o jovem. Porque eu acho um absurdo quando falam que essa geração tá perdida, essa geração não quer nada. Gente, toda geração foi taxada de perdida, toda geração falavam que não queria nada. Mas vocês veem essa busca do jovem em relação a algo, uma espiritualidade, esse conhecimento? Vocês percebem que o jovem tá querendo? Que não é esse estereótipo do jovem não tá nem aí pra nada, o jovem insensível pra espiritualidade? A gente vê super, né? Tem bastante jovem que segue o CRIA, que tira dúvida, que agradece por a gente ter falado com eles, né? Porque eu acho que o que falta é isso. É você falar com o jovem. Você vê que outras religiões mesmo, elas começaram a modificar a forma de interagir, de fala. Porque com uma coisa quadrada e arcaica, você não vai atingir o jovem. E não quer dizer que tá perdido, né? Até porque a gente tá aí pra provar. O Rodrigo, desde os 17 anos, deu umas cabeçadas? Deu. É natural. Mas É a fase pra isso, né? E eu acho legal trazer esse lado também, de, tipo, mostrar que nem tudo é perfeito, você não tem que ser... Cara, uma coisa que eu gosto muito da Umbanda é que a gente não quer pagar de santo. Isso a gente nunca quis. E a gente é ser humano. E a gente erra. E não é porque eu tô dentro do terreiro de branco com guia no pescoço que eu não tenho defeito. Que eu não faço cagada na vida. E tá tudo bem. Bom é a gente aprender, não repetir, evoluir. É isso que é o raciocínio. Agora, não errar, cara, não tem a pessoa que não erra. Então, a gente até mostrar esses erros, trazer todo esse lado nosso, eu acho importante para conversar com essa galera também. Eu acho que tem o ponto do jovem... Não é nem que o jovem não quer. Às vezes o jovem não sabe nem como chegar lá. É muito difícil a gente olhar pra pessoa e falar assim, você não quer quando ela não tem nenhum caminho pra querer. Sim, E eu percebi muito isso comigo. Hoje é muito fácil a gente falar de conteúdo na internet sobre Umbanda. Hoje, cara, você entra em TikTok, você Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Isso aqui que tá acontecendo, quando eu tinha 17 anos, era inviável. Era 3, 4 pessoas que estavam no YouTube gravando vídeo e era massacrado. Tipo, massacrado. Falava um monte da pessoa. E então, quando a gente tenta trazer essa parte, é de tipo assim, ó, cara, você tem um caminho. Se você não quiser aceitar, beleza. Mas um caminho você tem. E a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. E tem galera que manda, tipo, na DM, assim... Pô, fui num terreiro hoje, eu conversei com o guia e aconteceu isso. Eu falo pra cara, mano, a pessoa nem me conhece, olha que da hora isso. E a gente consegue conversar com a pessoa. Isso é muito legal. Mas isso nasceu muito do nosso núcleo mesmo. De tipo, no terreiro da minha mãe tinha muita gente que era jovem de idade e de Umbanda. No terreiro que a gente tá também, tem muita gente nova de idade. Novinha mesmo. Teve pessoas que eu trabalhei, pô, no meio de comunicação, é muito mais comum você ver gente que vai pro lado da espiritualidade de Umbanda, Candomblé, Espiritismo. O pessoal que vai para esse lado, o pessoal da Jurema, é muito mais fácil de você encontrar. Quando eu fiz faculdade, eu conheci muita gente. E todo mundo com as mesmas questões, de tipo, tá, a gente gosta, a gente vai, a gente frequenta, mas a gente não tá aprendendo nada. E aí foi daí que nasceu essa parada de falar com o jovem. Eu acho que foi uma coisa muito mais orgânica e natural do que raciocinada, sabe? De tipo, pô, quero falar com o jovem, eu tenho que falar com o... Tipo, quer ser MTV da Umbanda. Não foi uma parada dessa. Não foi acontecendo e nascendo mesmo. Tá. Essa é a... Agora, uma coisa que eu acho interessante perguntar, o Instagram tá lá, vocês obviamente têm pessoas que estão interagindo ali, e aparece todo tipo de pergunta? Parece muito hater. Parece também. Nossa senhora. Muito. Xingam. São A gente tá discutindo ontem. ofensivos. Tem dia que um tá mais calmo, tem dia que o outro tá mais calmo, mas é bem complicado. Mas aparece todo tipo de pergunta. Acontece bastante com o que o Rodrigo falou, que a pessoa acaba abrindo ali o que ela aconteceu, a vivência dela. Às vezes manda dúvida do que vivenciou. Então, tem de tudo, né? Tem desde a pergunta de tipo... Pô, a gente coloca muita coisa de erva porque a gente gosta muito de erva, né? Então, coloca um banho ou 3 ervas que você pode usar num banho. A pessoa, posso tomar um banho da cabeça para baixo? Tem esse tipo de pergunta. Tem já a pergunta, essa erva é de qual orixá?
tem a outra. Pô, essa erva eu posso misturar com qual outro tipo de banho? Tem, Não tenho isso, posso usar aquilo. tem todos os tipos de perguntas. Desde a pessoa que não sabe, desde a pessoa que tá chegando a primeira vez. Teve uma pessoa que veio, eu acho que ela era da Argentina. Ela fez uma pergunta maravilhosa sobre... E dava pra ver que ela tinha uma questão muito mais da Jurema do que da Umbanda. E aí a gente ficou conversando. Mó difícil, porque eu não sei falar espanhol, mas consegui. Então, assim, tem todo tipo. Teve uma mulher que ela veio perguntar... A gente fez um post sobre a diferença de Obaluayê e Omulu, né? Que tem gente que cultua de forma diferente, mas tem gente que cultua como o mesmo orixá. E a gente mostrou o porquê disso no post. E aí veio uma mulher perguntar por que filhos de Obaluayê e Omulu têm muitas vezes doença de pele. Ou fica doente. Eu sou filho de Obaluayê. E é uma pergunta que eu aprendi com a minha avó de santo quando eu tinha 4, 5 anos de idade. A resposta. Então aí você tem que parar, você tem que lembrar uma coisa que você aprendeu lá na infância, que isso não vai ter em livro nenhum, e isso é oralidade, que é a base da nossa religião, é oralidade, é passado de pai para filho. E aí eu respondi à mulher, e a mulher mandou assim, eu tô chorando. Qual é a resposta? A resposta filho de Obaluayê e Omulu, por Omulu e Obaluayê tratar da doença em si, o filho, quando ele não cuida tanto do seu orixá, então ele tá começando agora, ele ainda não tem uma proximidade, ou às vezes ele nem sabe que é filho daquele orixá, mas ele se iniciou o culto e aquela força, né, veio, ele tem uma propensão a trazer energias desse tipo. Como um filho de Yansan, por exemplo, tem propensão a trazer espíritos, né, eguns que morreram para mais perto. Quando a pessoa começa a cuidar do orixá, começa um tratamento, começa ali, né, fazer toda a ritualística dela, isso mina muito. Assim, eu falo por experiência própria. Até os meus 17 anos eu tinha um problema respiratório gigantesco e problema de pele. Quando eu comecei a cultuar meu orixá, dar a oferenda dele uma vez por ano, cuidar, fazer as coisas que eu tinha que fazer as oferendas, acender a vela, né? Fazer toda a minha ritualística, e isso foi cessando, coisa que hoje em dia é doenças que eu não tenho mais. Quando eu fico ruim, paro de cuidar e minhas proteções caem e tudo mais, é a primeira coisa que pega. Porque eu tenho propensão a essas energias, por conta da energia do orixá e do cuidado dele. Carol pode falar isso melhor que eu, mas uma pessoa que é do candomblé, por exemplo, ela é criança, joga o búzio e ela é filho de Omulu, a feitura é feita já faz na semana, a assim. iniciação. Por Pra não conta- correr o risco Pra não dela correr o risco de acabar acontecer isso. ficando doente, chegar num ponto muito difícil de saúde para ela ter que fazer. Então, criança... Se bem que, geralmente, eles iniciam criança, eles sempre iniciam, né? Se seus pais são, é mais fácil iniciar a criança. É muito por isso. E aí, a gente entende o porquê que a cura na Umbanda, né? Muitas vezes, ela vem através do banho de pipoca. Porque o banho de pipoca, a gente fala que é a flor de Obaluayê, que ela traz energia, a né? transmutação. E aquela pipoca você passa no corpo, pode ser uma pipoca com dendê, com azeite e tudo mais. Aí você passa no corpo da pessoa e aquela pipoca vai absorvendo a doença e você joga fora aquela pipoca com a doença da pessoa. É como se a gente, não cuidado, fosse uma pipoca ambulante. Vamos colocar assim, de uma maneira bem básica. Tá. Porque a gente não tem as nossas proteções, o cuidado, a gente não tem nossas obrigações, então aquela energia fica muito mais fácil de pegar na gente. É por conta disso, Tá. né? E aí eu conversei isso com ela, ela ficou muito emocionada, que ela falou, pô, faz muito sentido o que você tá me falando, porque é uma resposta que eu sempre busquei. E é uma coisa que, assim, você vai ler livro, você vai ler história, você vai conversar com um monte de gente, não vai ter, porque é uma coisa muito oralidade antiga. E isso é vivência pra Isso é caramba, vivência. assim. Isso é Tá. vivência pra caramba. Tá. E no terreiro, na casa que vocês hoje frequentam, vocês trabalham na casa e vocês trabalham como médiums? Como que é? Como que é o trabalho de vocês hoje? Nós somos médiuns de atendimento, né? Tá. O Rodrigo, ele atende de sábado, assim como eu, na gira mesmo. E a gente, como é de Umbanda Sagrada, tem atendimento com magia divina, que não tem nada a ver com Umbanda, né? Não é Umbanda, é magia divina, não tem incorporação. Tá. Mas eu posso falar de uma maneira bem leiga, porque eu não sou... O Rodrigo é como se fosse um passe. Tá. Tá. Então, ele atende também de quinta-feira.
Isso, vou explicar agora qual que é a diferença. É bom explicar, né? É ótimo. bom, a gente bom, gosta. É bom. Didi, você tá vendo, meu mestre, vai ficar orgulhoso de mim. Eu não fui ontem, ele tá louco pra brigar comigo. É bom já pra tirar, né? Mas assim, a gente trabalha sábado incorporado com a entidade, dando consulta Tá. como qualquer outro umbandista. Umbanda. Normal, Terreiro umbanda normal, normal. guia, caboclo, vem, pisa, atende, A gente normal. não faz nada, só deixa o corpo lá. Aí eles Quando fazem. você é médium de umbanda, você é como se fosse um instrumento da entidade, né? Antigamente se falava que era um cavalo, né? Eu acho que vocês já ouviram esse Sim. termo, cavalo. Sim. Eu não gosto de usar esse termo hoje em dia pra gente. Por quê? Qual que é a diferença de um cavalo pro instrumento? Cavalo é uma coisa que você sobe em cima e aí você só leva. O instrumento, ele é útil. Quando você se prepara, você estuda, você vai conquistando grau, você vai fazendo consagrações, né? Você vai dando suas oferendas, você vai se relacionando com as entidades e os orixás, você acaba virando um instrumento. Por quê? Porque você ganha uma sabedoria. Então, a entidade, ela vai usar, sim, da sua sabedoria para atender. Né? Ela vai usar da magia dela e da sabedoria dela e da sua magia e da sua sabedoria pro atendimento. Então, você vira um instrumento, você vira um parceiro mesmo da entidade, né? Ele comandando, você deixando ele usar o corpo, mas você ali também sendo útil ao trabalho. A prática da caridade, na verdade, é da entidade que tá vindo ali cuidar do gente- consulente. A quem tá gente mais mesmo ganhando- tá ganhando o axé de estar ali presente naquele atendimento, sendo de alguma forma útil, mas a prática da caridade vem da entidade, a consulta, quem dá é a entidade, diferente da magia. A magia divina foi uma coisa que o mestre Rubens trouxe, né? Foi um momento que precisava ser aberto esses mistérios, e ele abriu esses mistérios. São 33 graus de magia divina, cada grau relacionado a algum elemento ou alguma prática, né? E tendo ali todos os orixás, que a gente na magia não chama de orixá, a gente chama dos tronos divinos de Deus. São 7 tronos, cada trono tem a sua parte masculina e a sua parte feminina. E a gente, dentro da magia, no grau que a gente já foi iniciado, a gente manipula todas as energias do trono em benefício de uma pessoa. Totalmente desincorporado, não tem entidade nessa matemática, é você, como mago, né? Como mestre manipulador daquilo, trabalhando em prol da pessoa, né? A gente fala que 20% do trabalho quem faz é a gente, 80% é a pessoa. Se você entrar no espaço mágico e não ir conversando, a gente vai fazer, né, as ativações, a gente vai fazer as programações, a gente vai falar, vai na casa da pessoa, olha isso, olha aquilo, olha esse espaço da vida da pessoa, vê a saúde dela, a gente vai por esse caminho. Mas se você, dentro daquele espaço, não ficar, pô, eu tô com um problema assim, eu tô com uma questão assim, eu tô com isso assim, o mago ele fica limitado também. Tem uma coisa que é quase uma triangulação, que é a pessoa ali dentro, ela pensa no problema dela, ela manda pro astral. O astral manda para você, né? Pela sua intuição, total intuição. E aí você sabe onde você tem que atuar na pessoa. E aí o trabalho ele vai ocorrendo e vai sendo manipulado aquelas energias em prol de melhorar a vida da pessoa. É basicamente isso. Não é uma consulta, Não, não, tem não, não nada tem que nem no conversa. terreiro, às vezes, toma um banho disso. Não, Isso o mago não tem, não isso não faz tem. isso. E a sensação de quem tá recebendo mesmo parece tem a parte do passe energético, então parece que você tá tomando um passe, sua energia muda, né? Então, a gente até... o mago, quando ele te coloca ali dentro daquele espaço para iniciar a magia, que é como se fosse um passe, ele fala, eleva os seus pensamentos a Deus, pensa no que você quer que melhore na sua vida, para acontecer o que o Rodrigo falou. Mas é, assim, super tranquilo e muito gostoso, a energia muda mesmo. E quando você tem conhecimento de passe energético, te ajuda muito, porque o passe energético tem as funções, né, de reequilibrar, pegar o que está concentrado e distribuir para o corpo, pegar o que está em excesso e tirar. Quando você tem esse raciocínio na hora que você está aplicando a magia, também ajuda muito. Quando você entende de chakras e tudo mais, são conhecimentos que ajudam bastante. Mas tanto que lá no terreiro são dias completamente diferentes. De sábado a gente atende normal, umbanda normal, de quinta-feira trabalho de magia, que são coisas completamente diferentes. E uma não anula a outra, só se complementam. Essa É que a verdade. a magia divina, ela vem pelo
pelo pai Rubens Saraceni, que é um bandista. Então, automaticamente, você liga, né, por conta da figura que traz. Mas são coisas diferentes, e para você ser mago, você não precisa ser médium. Você não precisa... São coisas muito independentes. Para você iniciar na magia, você não tem que ser um médium de umbanda, nem ser um bandista. É totalmente... Mas ser um bandista facilita. Entendi. Facilita, porque... Uma intuiçãozinha ali a mais também como ajuda. veio através do Rubens, né? Como veio através do Rubens, e o Rubens era um sacerdote de umbanda, a linguagem pro umbandista de tudo aquilo que é feito é muito mais fácil. Sim. Quando a pessoa senta, e aí você fala, ó, tem o trono da fé. E aí o trono da fé, você tem o trono masculino da fé e o trono feminino da fé. O umbandista, ele senta e faz assim, é Oxalá. Entendi. Então, para ele, o caminho fica muito mais fácil. Por quê? Porque para ele, Oxalá é uma coisa muito próxima que ele convive diariamente. Sim. Então, para ele é tranquilo. Quando chega uma pessoa que não manja... E a gente viu na nossa sala, né? Que a Carol, ela tá se formando agora no primeiro grau dela. E eu fui com ela até para relembrar os conhecimentos, para eu conseguir aplicar direito. Eu fui com ela e você via, assim, quem era um bandista, o entendimento, que era o pessoal do nosso terreiro. Quem não era um bandista, o entendimento é completamente diferente e é um processo muito mais lento. Então, mas dá, super dá, tranquilo, assim. Tanto que os livros de magia e os livros de umbanda do Rubens são coisas completamente separadas. Completamente separadas. Tá, que legal. Agora, dentro disso tudo, existe aí uma família... Sim. Que é um casal. É um casal. E esse casal... Tem um cachorrinho, já ficamos sabendo. Tem dois cachorrinhos, né? Que é igual filho, né? É filho pra gente. Que dá dor de cabeça, que dá trabalho, que é mimado, que escolhe um pra ser pai e outra mãe. Eles são terríveis. Eu sei porque a gente tem dois também. Que mandam na casa. São folgados mesmo, né? Trocando em miúdos é isso. Então... Na verdade, a vida de vocês hoje ela é totalmente ligada pelos aspectos mental, espiritual, físico, e é uma caminhada que traz muito crescimento, né? E eu acho que vocês acabam se unindo mais como casal, né? Como homem, mulher, e seguir essa vida. É uma coisa muito bonita ver esse caminhar juntos, né? Onde a gente sabe que está muito fragmentado as relações, né? O respeito, o amor também. As pessoas parecem que têm vergonha de falar, né? Não é? É uma coisa esquisita. Parece que virou piegas, né? Falar como a gente aqui fala o tempo todo do amor universal, a importância do amor universal. E aí vem a minha pergunta, né? Na Umbanda, como que vocês enxergam esse amor universal, que é o ensinamento de Cristo, né? Um mandamento, né? Como que vocês enxergam o amor universal no cotidiano da Umbanda? Eu acho que... tem um momento que eu acho que é o momento que a gente mais se liga, assim. Quando a gente vai tocar o nosso trabalho, antes de começar... Isso é uma prática da Carol. Ela para, ela me abraça, ela segura minha mão e fala assim, ó, boa gira pra você. E eu falo, boa gira pra você. Naquele momento, a gente esquece todo mundo que existe. A gente esquece tudo, assim, todos os nossos problemas. A gente esquece tudo de ruim, tudo de bom, tudo que tá em volta. A gente vira uma paz, é um momento de paz. E ele vem através do nosso amor. E isso é muito da hora. E é um amor que, tipo assim, transborda da gente porque é o start que dá pra gente tocar o nosso trabalho. E eu acho que amor é muito, muito isso, assim. Amor, a gente define, né? A gente tem as definições de amor. Amor pra gente é Oxum e Oxumaré, que são os senhores do amor. Amor pra gente é agregar, é conceber, é renovar, é se curar, é diluir todos os sentimentos ruins. Amor pra gente, a base é muito isso. Quando você falou de Jesus, o Jesus falava uma coisa muito da hora, que era amar o outro... como a si mesmo, e a galera foca muito em amar o outro e esquece do amar a si. E a gente prega muito na Umbanda que amor é primeiro amor próprio, é se amar, é estar bem com você para depois amar o outro, porque aí você vai ter o amor pelo outro que você tem por si. Mas eu acho que a gente acabou criando a questão espiritual, a questão material. Nosso casamento é muito louco, cara, porque a gente trabalha um do lado do outro 24 horas por dia.
A gente vive 24 A horas gente vive por dia. um do lado do outro. Eu tô trabalhando aqui, ela tá trabalhando aqui, do meu lado. O dia inteiro. A gente sai de lá e vai pro terreiro junto. Entendeu? A gente vai passear junto. E a gente tá a semana inteira trabalhando. Os nossos amigos são os mesmos. Os nossos amigos são os mesmos. O nosso terreiro é o mesmo, então... É o tempo todo. Só que o que foi o que fortaleceu a gente foi o que... Tudo que a gente conquistou até hoje, toda a base que a gente tem espiritual, material, física, mental, o crescimento que a gente teve como pessoa, posso falar tranquilamente que esses últimos 3 anos a base foi o nosso amor. Como 2 bons filhos de Oxum. 2 filhos de Oxum. Oxum é o orixá que representa, né? O orixá feminino do trono do amor. E é o que traz aí, são os verbos que o Rodrigo trouxe, de agregar, de conceber. Eu costumo dizer que o filho de Oxum, quando você vem filho de Oxum, algum que no amor você tem. E geralmente não é o amor no outro, é o amor em você mesmo, é o amor próprio, é o amor que tá faltando, né? Então eu acho que a Umbanda, ela traz muito do amor através de Oxum, que sim, é uma mãezona, e receber essa energia ali do trono, né? Em si é muito bom. Mas quando você tá numa gira de erê e ele te dá um sorriso, pô, aquilo é amor. Então você recebe amor. Você tá numa gira de caboclo e ele te passa ali a erva, te limpa. Pô, você tá recebendo um cuidado. Isso é amor. Você tá na gira de pomba gira, que dá uma surra de amor próprio, de ensinamento de amor próprio pra nós, né? E ela dá uma gargalhada e te dá uma bela bronca. Meu, aquilo é amor. Aquilo é amor pra mim. Então, eu vivencio a Umbanda nas formas dela me amar diariamente. Então, tá. Eu falo... Meu pai de santo fala isso e é verdade. E quando eu comecei a fazer o curso, para você entrar no terreiro, você faz esse curso, né? Depois você desenvolve e tudo mais. Eu fiz o caminho um pouco diferente, porque eu já era médium. Mas aí eu comecei o curso com um pessoal novo. E eu falava das minhas entidades, e eu falo das minhas entidades como elas fossem da minha família, porque elas são a minha família. E daí o pessoal dava uma risada, tipo, não entendia muito bem, até porque eles ainda não tinham desenvolvido. Então, eles não tinham a conexão ainda com a família espiritual deles e ficava mais longe de alcançar. E eles até zoavam, né? E teve um dia que o meu pai de santo falou, gente, fala de qualquer um, mas não vai falar do meu caboclo, porque é como se fosse da minha família. Então, eu costumo falar que, por exemplo, o meu boiadeiro é o amor de pai que eu nunca tive. E tenho pai e tal, mas o amor de pai que ele me dá é o que eu... Sabe quando você sempre busca e nunca teve? É isso. Então, quando você me pergunta da forma de amor da Umbanda, eu vejo isso. Em pequenos gestos, muito da energia das entidades, dos orixás para nós. E eu falo que a gente é muito sortudo, muito privilegiado de ter essa conexão. De um dia você não passar o dia muito bem, chegou lá no terreiro, você bateu sua cabeça, você virou a chavinha, você não tem que se preocupar com o que está lá fora. Do nada vem a entidade de um irmão de santo seu, que às vezes nem tem muito contato com você. E às vezes fala alguma coisa, mas às vezes não fala nada, só te abraça. Aí muda tudo, né? Um bandista que não ama, eu não sei o que ele tá fazendo dentro do terreiro. É a verdade, porque é uma das bases da nossa religião, é o amor. O amor é uma das coisas fundamentais pra gente. E isso que a Carol fala é muito verdade. É o ato do guia incorporar em você... Cara, o guia que incorpora em você, ele te escolheu. Ele quis trabalhar com você. Ou às vezes você pediu e ele aceitou. Mas assim, foi uma coisa de um querer estar ali com o outro. Ele só tá ali porque ele te ama. É simples assim. Ele tem o trabalho dele, ele vai sim crescer, porque para ele é bom, ele atender e ajudar as pessoas, ele vai adquirir conhecimento e vai crescer, você vai crescer com aquilo, vocês vão prestar caridade juntos, vocês estão fazendo algo por um bem maior, mas tem um pai de santo, Marco me ensinou muita coisa na vida, e ele falava, todo mundo dentro do terreiro sim é substituível, até eu, mas você com a sua entidade, não existe absolutamente nada no universo que é igual. Porque ele é um ser único e você é um ser único. A junção de vocês dois é uma coisa que nada no universo é parecido. Pô, se isso não é amor, eu não sei o que é. De verdade. Bom,
a gente vai ter outras oportunidades para conversar mais, vocês falarem mais sobre o Cria de Terreiro, Sim. Com que eu certeza. Até achei porque é muito legal, muito... porque como você disse, infelizmente tem muito ódio ainda das pessoas, e um ódio que vem da ignorância de não conhecer de fato. Exatamente. De não conhecer. Então é muito legal esse espaço pra gente poder Sim. conversar também. eu acho fundamental e obrigado, né, por vocês também terem acreditado no nosso projeto e a recíproca é verdadeira, né? Então, espero que muita gente chegue lá no Cria de Terreiro através do 1818 Sim. e que também muita gente Muita Muita gente né? vai ouvir vocês chega, todos. né, Sim. para nós também vindo do Cria de Terreiro, porque a gente tem muitas coisas em comum, né? Sim. Então, de verdade, muito obrigado. E a pergunta que é tradicional, eu vou dividir, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados sobre o conceito sobre Deus e tempo. Então, assim, de forma bem aleatória, sem nenhuma intenção mesmo, Carol, que é Deus para você, e Rodrigo, que é tempo para você. Então, agora, ó, eu não sorteei nada, veio aqui, foi intuitivo, não sei porquê, mas a Carol vai me definir Deus, por gentileza, se é que é possível defini-lo. E Exatamente. depois o nosso Eu vou querido de Rodrigo tempo. fala do tempo. Vamos lá. Deus para mim é tudo, né? Quando traz ali o vós sois deuses, é que eu acredito muito nisso. Eu acredito que tem Deus em todo mundo. Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si. Então, para mim, Deus é tudo. Deus é amor, Deus é super necessário. Ali, ter Deus é super necessário. E se você encontra ele dentro de você, daí a gente encontra um caminho para o amor, para a evolução, para a fé, né? Isso, exatamente. Bonito. Rodrigo, tempo. Vamos de tempo. A gente poderia definir tempo como Logunan, como Iroko, mas eu acho que tempo, primeiro de tudo, é a única coisa que a gente perde e não volta. Eu acho que tempo é primordial a gente entender isso de tempo. Tempo é a única coisa que a gente perde e não volta. Então você tem que saber muito bem como que você gasta. E tempo também eu acho que é o maior remédio que existe, porque não tem nada que não cure. Não tem nada que o tempo não cure. Não existe essa dor, não existe essa doença, não existe essa perda, não existe essa raiva que o tempo não cure. Então, o tempo para mim é remédio e também a coisa mais preciosa que você tem. Simples assim. Legal. Muito bom. Acho que foi um episódio muito legal. Deu pra gente conversar sobre várias coisas, vários assuntos interessantes. E agora chegou o momento de eu pedir uma mensagem final de vocês, pro pessoal que tá assistindo. Aí vocês escolhem se querem fazer os dois juntos, um de cada vez. E aí, pode falar primeiro, você gosta de falar? Cara, mensagem de verdade viva, mano. De verdade viva. Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco de viver. Real, assim. Por mais que a gente esteja aqui com câmera e a gente viva na internet, a galera tá esquecendo de viver um pouco, sabe? Experiência. Que a gente falou de quando a gente tá dentro do terreiro, a gente esquece que a gente é do cria, porque ali a gente desliga celular, desliga tudo e vive. E as pessoas estão esquecendo de viver. Tá todo mundo preocupado em sobreviver e ninguém tá vivendo. Então, de verdade, viva, faz coisa errada, faz coisa certa, vive. Cria. Carol falou uma coisa que eu acho maravilhosa. Quando eu chegar lá, eu vou ter estudado, conquistado um monte de coisa, meus guias vão olhar pra mim e vão falar assim, tá bom, mas o que você fez? O que você viveu? E o pessoal tá esquecendo de viver, então acho que viver é a coisa mais da hora de falar. É uma mensagem, né? Bom, se eu fosse falar para buscar o autoconhecimento, para buscar a fé dentro de você, porque eu acho que a partir do momento que você se autoconhece, que você sabe o que você se permite, o que você acredita, o que te motiva, é muito mais fácil conquistar, ter uma ascensão, uma evolução na vida. Hoje em dia a gente está muito perdido, a gente fica muito escravo do que acham da gente, do que as coisas batem e ferem a gente quando a gente tem esse autoconhecimento, abraça as nossas sombras. Isso aí fica um pouco mais difícil de acontecer. E daí, automaticamente, o nosso caminho para evolução é maior. E eu acho que o intuito da gente estar aqui, de alguma forma, é evoluir, né? Então, eu acho que o autoconhecimento hoje é o que falta também e é uma super ferramenta para evolução. Muito bem. Muito obrigado, casal. Obrigado, Foi muito gente. legal, Carol, Rodrigo. Muito obrigado pela presença. Pessoal, entra lá no Instagram, Cria de Terreiro, no Spotify, eles também têm um podcast
chega lá no podcast deles, porque muito legal, eles falam de uma maneira muito fácil de compreender. Eu acho que esse é o grande objetivo. E uma coisa que a Ana falou, e os dois também, é a importância dos jovens estarem buscando uma conexão com a espiritualidade, com toda essa filosofia de vida que nos ajuda muito e que é um aporte muito importante para a nossa existência. Então, muito obrigado, de verdade. Obrigada, gente. Obrigada, gente. A gente Verdade agradece mesmo. por essa Maravilhoso. oportunidade. Amamos, né? Muito, muito, Legal. muito. Muito bom. Obrigado, gente. E vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Então, primeiro a Lute Benedetta, que é um portal, uma loja virtual que vende velas aromáticas. Aconselho, vai lá no portal que vocês não vão se arrepender dessa loja que oferece essas velas. Temos também a Noesis, que é um portal de psicólogos que atendem brasileiros que moram fora e que parece que não, mas dá um medo, dá uma insegurança, tem toda a questão da cultura diferente, tradições, e eles estão prontos para dar esse aporte psicológico, psíquico para vocês. E temos também a Bacarim English School, que procurem o Rodrigo, é uma escola sensacional, virtual, então você não precisa nem sair de casa, e quem precisa aí do inglês, busca, porque a escola é muito boa, né? Fala que é do 1818, que eu tenho certeza que o Rodrigo dá desconto. Isso né? é verdade. Isso é verdade, Isso é a gente verdade. sabe disso. Todos que chegaram via 1818, o Rodrigo, assim, foi um pai. Então, chega lá, fala, Rodrigo, assistiu 1818, fui convidado, participei, me dá um desconto. O Rodrigo vai dar desconto, sim. E as aulas são sensacionais. 100% personalizáveis e individuais. Isso, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado de verdade pela audiência, pelo carinho. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Não esqueçam do like. Comentem muito o episódio de hoje. E, pessoal, vou pedir para vocês compartilharem. Compartilha muito esse episódio, né? Vamos criar cada vez mais essa corrente do bem, essa corrente do amor universal, para que a gente possa ocupar esse território virtual da internet com coisas boas como o Rodrigo e a Carol ocupam, né, através do Cria de Terreiro. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz e, claro, até o próximo episódio.